Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui me apresentar. Quem eu sou? Não sou ninguém importante, a não ser para minha família e os próximos. Mas eu queria vir aqui porque eu tenho perguntado para Deus: Senhor, qual o intuito de tudo isso que o Senhor tem revelado a mim, se eu não tenho voz para falar sobre isso? Qual o intuito do Senhor me mostrar coisas que ainda estão por vir? Como a gente se portar se eu não tenho voz? Então o Espírito Santo me deu essa estratégia de começar a vir para a internet com as palavras. E eu quero começar contando que o diabo ele tentou me matar fisicamente e não conseguiu, porque o Senhor me livrou. Mas ele me matou emocionalmente e, consequentemente, espiritualmente também. Quando eu era pequena, se eu não me engano, no meu aniversário de 6 anos, a minha tia teve um sonho, e o sonho era o meu aniversário, só que era como se fosse um velório. E ali o Espírito Santo acordou ela e ela começou a orar. No dia seguinte, eu indo para a escola, um carro perdeu a direção e veio me pegar em cheio, porque eu estava do lado da rua. Mas o Senhor fez aparecer uma árvore. O Senhor, ele me livrou ali da morte, quando eu ainda estava na inocência, não sabia nada. E ele me livrou. Mas depois, quando eu fiz 14 anos, começaram a vir dúvidas na minha mente, começaram a vir situações que me entristeciam dentro da igreja, e eu comecei a achar que as histórias contadas eram somente como as fábulas que eu aprendia na escola, como um conto de folclore. E ali eu não aprofundei a minha espiritualidade. Então eu dei brecha porque foram acontecendo tantas coisas que eu fui ficando em depressão. Eu não via mais esperança, eu não queria mais saber nada de fé. Eu ia à igreja, mas depois eu fazia tudo o que eu queria, porque eu não entendia por que eu precisava obedecer, por que eu precisava estar ali, por que eu não podia viver igual às outras pessoas, por que tantas regras, por que tantas coisas. E ali eu fui caminhando cada vez mais longe, mais longe, mais longe, e aquilo foi me fazendo perder a esperança, foi me fazendo entrar com um medo irracional. Então eu fui para uma depressão, para uma crise de ansiedade, para uma síndrome do pânico. E no momento que eu resolvi desistir de tudo, porque nada dava certo, o Senhor, ele me encontrou. E quando ele me encontrou, eu recebi aquela mensagem que ele me amava. E eu falei, como que Jesus, que eu conhecia das histórias, poderia me amar se nem eu me amava? Se nem eu via esperança pra mim? Se o que eu ouvia no meu ouvido era assim, pode morrer. Porque as pessoas vão sentir falta, elas vão se entristecer porque elas te amam. Mas depois elas vão continuar porque elas têm que continuar vivendo. Então, como que aquele Jesus poderia me amar se ninguém mais, se eu mesma não me amava? E foi ali que eu me despertei para Cristo. Só que uma coisa que aconteceu comigo é o que as pessoas perguntam: por que o Espírito Santo fala com você dessa maneira? Ele fala comigo dessa maneira porque ele saberia que eu não ouviria mais nenhuma voz. Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde. Eu aprendo por mim mesma. Eu tive ótimos exemplos, pessoas sábias que podiam me discipular, e eu falei, não, eu não quero, eu vou aprender por mim, eu sei, eu sou dona da razão. E isso é horrível, e isso te traz muitas dores. Só que eu aprendi da melhor maneira, porque o Espírito Santo veio pra mim e falou, olha, eu te quebrei, mas agora, já que você não quis ouvir ninguém, sou eu que vou te discipular. E a partir desse dia eu comecei a caminhada na fé, até ele me levantar em algumas coisas que eu vou querer compartilhar aqui com vocês nesse canal. E compartilhar o meu processo de cura, porque assim como ele me curou completamente em espírito, no emocional, nas emoções e no corpo físico, eu quero que você também tenha essa cura de mente, corpo, alma. Porque o Deus, ele é um Deus trino, ele nos fez um Deus trino. Então, se ele quer filhos crescidos, nós precisamos amadurecer todas as áreas. Porque quando amadurecemos somente uma área, todas as outras ficam deficientes. E as áreas deficientes são onde estão as brechas. E é por essas brechas que o inimigo tem derrotado o povo de Deus. Então fica comigo e vamos acordar.